Olá, estamos de volta com o nosso Boa Noite Investidor, hoje sexta-feira, dia 10 de março, e como tal fazemos um breve resumo do que aconteceu durante a semana no mercado local, no mercado internacional, no lado político, na economia, mas você pode dispor de maior volume de dados no texto que está associado a esse vídeo. E eu vou dizer que tivemos uma semana de eventos importantes e estresse acabou trazendo de volta a aversão ao risco nos principais mercados e a consequente, proteção de todos os investidores espalhado pelo mundo, e aqui não foi diferente. Os desequilíbrios estiveram sempre presentes em diferentes mercados e fizeram a Bovespa perder o patamar de 65 mil pontos, ela que tinha se aproximado dos 70 mil pontos lá no final do mês de fevereiro. E um exemplo claro é a retirada de recursos por parte dos investidores estrangeiros, que até o dia 8 de março tinham retirado já 2 bilhões de reais da Bovespa. No cenário local, houve uma tentativa, no nosso entender, desproporcional do governo em tentar mudar o foco das discussões da Lava Jato para a economia, sem conseguir dessa feita muito. Temer, Meirelles e outros secretários e também ministros falaram durante toda a semana, em alguns dias até mais de uma vez, e sempre versando sobre a essencialidade e a urgência de se fazer a reforma da Previdência Social e acenando eventualmente com um aumento da carga tributária para fazer o equilíbrio fiscal, para ter o déficit fiscal dentro da meta estabelecida. Isso, inclusive, acabou suscitando boatos de que o governo se preparava para ampliar o IOF sobre as operações de câmbio, fato que foi logo desmentido pelo Banco Central e também pelo ministro Meirelles. Aliás, o presidente do Banco Central também tentou esclarecer algumas divergências entre o que foi feito no comunicado da última reunião e a ata dessa última reunião, e Ilan Goldfarb acabou dizendo que o cenário econômico prescreve a aceleração do ciclo de queda de juros, mas isso não significa que manterá um grau de antecipação nessa queda dos juros. O Banco Central quer apenas, no nosso entender, maior flexibilização para lidar com a política monetária. Ainda no plano político, muita confusão. Tivemos a condenação de José Dirceu pela segunda vez, Sérgio Cabral foi denunciado pela sexta vez nas operações ligadas à Lava Jato. Além disso, tivemos depoimentos de envolvidos na Lava Jato, algumas mudanças. O Waldir Raupp foi denunciado, virando réu no STF, e isso muda um pouco o paradigma entre Caixa 1, Caixa 2 e também as propinas. E também houve um estresse com a segunda lista de Rodrigo Janot, da Procuradoria-Geral da República, e que deve ser apresentada na próxima segunda-feira e que pode fazer com que haja a quebra de sigilo. Na economia, o IBGE divulgou a produção industrial do mês de janeiro, uma queda de 0,1%, mas contra janeiro do ano passado, uma alta de 1,4%. Mas em 12 meses, a produção industrial cai 5,4%, e eu destaco, pelo lado negativo, a produção de bens de capital, que encolheu no ano de 2016 10,2%. Também tivemos o IBGE anunciando o PIB horroroso do ano de 2016. No quarto trimestre, houve encolhimento do PIB de 0,9%, o que deixou o ano de 2016 com um encolhimento do PIB de 3,6%, e se considerarmos os 2 últimos anos, um encolhimento do PIB de 7,2%. E, novamente, eu destaco a formação bruta de capital fixo, caindo 10,2%. Saldo da balança comercial até o último dia 3 de março teve um saldo positivo de 7,9 bilhões
no ano de 2017. E ainda a inflação oficial sendo divulgada pelo IPCA do mês de fevereiro, ela ficou em 0,33%. E em 12 meses mostra uma inflação de 4,76%, já abaixo dos 5 pontos percentuais, convergindo muito rápido para a meta de 4,5%, e no melhor fevereiro desde o ano de 2000. Se pegarmos tudo isso, a sensação que fica é que a economia, em muitos indicadores, parou um pouco de piorar e pode, em alguns indicadores, até melhorar. Também puder, a base de comparação que estamos fazendo é muito baixa, muito fraca e a tendência é de melhorar mesmo. No plano internacional, Donald Trump seguiu afirmando que foi grampeado por Obama ainda no processo da campanha, a Trump Tower, e também não deu maiores informações sobre a mudança, sobre a reforma fiscal que pretende fazer e que diz radical, e começou já a especificar aqueles investimentos em infraestruturas que, segundo ele, segundo a autorização que ele pleiteia, de US$ 1 trilhão, dividido pelos estados em programas de ferrovias, de rodovias. Ainda no final de semana, tivemos a Coreia do Norte disparando mísseis balísticos e o Japão brigando forte por conta disso, mas o que se aguardou mais ao longo de toda a semana foi a divulgação do payroll, a criação de vagas no segmento público e no segmento privado no mês de fevereiro na economia americana, que foi de 235 mil vagas, 1.000 postos de trabalho, a taxa de desemprego caindo para 4,7% e uma menor alta dos salários. Com isso, a leitura é de que no próximo dia 15 pode efetivamente o Fed elevar a taxa de juros americana em 0,25 pontos, deixando no intervalo entre 0,75 e 1 ponto percentual. De qualquer forma, vamos ter que pagar para ver até o dia 15 o que vai acontecer. Destaque negativo para algumas commodities, principalmente o petróleo e o minério de ferro. Ambos tiveram dias de fortes perdas, algumas perdas seguidas, e ajudaram a desequilibrar todos os mercados do mundo, junto com alguns bancos centrais buscando moedas de países com economia mais estáveis, como o franco suíço e a coroa dinamarquesa. A China também deu o tom durante a semana. Tivemos um déficit da balança comercial de 9,1 bilhões de dólares. Esse déficit era totalmente inesperado, fruto de uma expansão das importações de 38,1%, comprando menos petróleo e ainda mais minério de ferro. A inflação também na China, medida pelos preços ao consumidor, o CPI do mês de fevereiro, foi anunciada em 0,8%, muito baixa, o menor patamar dos últimos 2 anos, e isso abre espaço para que a China continue com uma política monetária de maior flexibilização. O Banco Central Europeu e Mário Draghi, seu presidente, mantiveram a política monetária estabilizada, o que significa dizer taxa de refinanciamento zero, taxa de depósito negativa em 0,4% e compra de ativos a partir de abril de 60 bilhões de euros. Agora é 80 bilhões de euros. E também preocupou muito o processo eleitoral em alguns países europeus, como França, Holanda e Itália, onde aparentemente a extrema-direita e os eurocéticos ganham espaço. Resumindo tudo isso no comportamento dos mercados, a Bovespa terminou a semana com uma queda acumulada de 3,16%, índice em 64.675 pontos. No último dia da semana, uma alta de 0,14%. O Dow Jones encerrou a semana com uma queda, mas bem mais modesta do que a Bovespa, de 0,47%. O Nasdaq em queda de 0,15% e o dólar
fechou a semana com uma alta de 0,87%, a moeda sendo cotada a 3,14%, mas durante a semana chegou a arranhar ali a cotação de 3,20%. Falando um pouco de perspectivas para o próximo período, a próxima semana promete alguns lances de grande tensão, tanto no mercado local quanto no exterior, começando pelo Fed, que faz a sua reunião de política monetária no próximo dia 15, como nós lembramos, pode efetivamente elevar a taxa de juros básica lá em 0,25 pontos. Mas certamente vamos ter muita discussão entre os membros do Comitê de Política Monetária americano. Além disso, permanecem as incertezas com relação à política econômica de Donald Trump e principalmente com relação aos estímulos fiscais sempre anunciados, mas nunca colocados para discussão ou divulgados à comunidade. Na Europa, vamos ter eleições na Holanda e tem a complicação na França, que aparentemente reduziu mais para o final da semana, já que Macron, um dos candidatos, apareceu pela primeira vez nas pesquisas na frente de Marine Le Pen, e isso deixa a situação um pouco mais tranquila. Mas, de qualquer forma, há de se convir que há no mundo inteiro e na Europa principalmente, a revolta dos eurocéticos e também da extrema-direita. Bom, aqui no Brasil, vamos ter que conviver ainda com os efeitos do Brexit, perdão, no Brasil não, na Inglaterra vamos ter que conviver com os efeitos do Brexit e também o ponto de vista contrário da Escócia. Internamente, a situação é de água fervendo, a Lava Jato, delações premiadas, a lista de Janot na próxima segunda-feira, novos depoimentos, acariações, tudo isso certamente agregando volatilidade aos mercados de risco por aqui, e não estamos falando somente da Bovespa, e sim do câmbio também nas taxas de juros. A reforma da Previdência também vai ganhar fôlego, o governo tem todo interesse em aprovar isso na comissão até o mês de abril e aprovar definitivamente até o meados do mês de julho. Apesar disso tudo, o mau humor dos investidores não consegue retirar uma coisa que nós achamos absolutamente essencial: não mexe com os fundamentos. E o fundamento é que a economia global está em recuperação em todos os continentes, lideradas por alta na Europa, por expansão de PIB na Europa e também nos Estados Unidos, e deve também acabar puxando alguns emergentes como o Brasil por conta de matérias-primas exportadas. E isso vai certamente refletir no preço dos ativos, tanto no exterior quanto por aqui. Apesar dos mercados estarem desequilibrados no curto prazo, achamos que vai melhorar nas próximas semanas e meses e vai ganhar tração em todos os preços dos ativos. Para que tal ocorra, é preciso que o volume de recursos de investidores estrangeiros retorne ao mercado local. Nós falamos em 2 bilhões de saída até o último dia 8, e a Bovespa, e além disso, a Bovespa vai ter que contar com uma boa performance dos principais mercados no exterior. Eram essas as considerações, tenham todos um bom final de semana e nós vamos estar de volta na segunda-feira de manhã bem cedo com o nosso Bom Dia Investidor. Até lá então.